Olá a todos. Hoje apresentaremos nosso trabalho de conclusão de curso intitulado Viabilidade do uso de carros elétricos por motoristas de aplicativos, uma análise econômica, estrutural e ambiental com foco na energia eletrovoltaica. Meu nome é Felipe Hiroshi Katsuno. Apresento hoje em conjunto com os demais integrantes Arnaldo Amaro da Silva Neto, Clair Maier Cioli, Gisele Silva do Nascimento, Lucas Teodoro Costa, Luísa Santos Freire, Marcel Senas Ribeiro e Marta Evangelista Silva Prado. Para iniciarmos, é fundamental contextualizar nosso estudo no cenário atual da mobilidade urbana. Nossas cidades enfrentam desafios crescentes, como congestionamento, poluição do ar e sonora, e a urgência em reduzir emissões de gases de efeito estufa. Essas questões têm impulsionado a busca global por alternativas de transportes mais sustentáveis. Nesse contexto, os veículos elétricos, ou EVs, surgem como uma solução promissora. Eles oferecem benefícios significativos, como a redução drástica de emissões locais e, a longo prazo, um custo menor operacional em comparação com os veículos tradicionais de combustão. Claro que também o barulho desses veículos costuma ser menor que veículos movidos a combustão. No entanto, a transição para os veículos elétricos não é simples, especialmente para categorizar profissionais como os motoristas de aplicativos. Eles enfrentam obstáculos importantes, como o alto custo inicial de aquisição desses veículos, a infraestrutura de recarga, que ainda é limitada em muitas regiões, e preocupações com a autonomia das baterias no dia a dia de trabalho intenso. É justamente diante desses desafios que se insere o problema central da nossa pesquisa: analisar a viabilidade econômica, estrutural e ambiental do uso desses carros elétricos por motoristas de aplicativo, focando especialmente na recarga utilizando energia fotovoltaica. A relevância desse estudo ele se justifica pela necessidade de entender-se e como essa transição é possível para esses profissionais, que são parte essencial da mobilidade urbana que nós temos hoje. Nossa análise busca oferecer um diagnóstico realista, considerando os custos, a infraestrutura necessária e os benefícios ambientais, e pode contribuir para a formulação de políticas públicas e decisões mais informadas no setor. Para investigar essa viabilidade, definimos um conjunto de objetivos claros que guiaram o nosso trabalho, conforme a Gisele explicará. Dando continuação à apresentação do nosso trabalho, falarei um pouco sobre os objetivos e o escopo da pesquisa. Objetivo geral: analisar a viabilidade econômica, estrutural e ambiental da utilização de veículos elétricos por motoristas de aplicativos, focando na recarga dessas baterias com a energia eletrovoltaica na cidade de Louveira, em São Paulo, levando em consideração questões sobre os aspectos como custo de aquisição, manutenção, infraestrutura da recarga, autonomia e impactos ambientais. Objetivos específicos: identificar os desafios enfrentados por estes motoristas, caracterizar a questão da infraestrutura da recarga disponível na cidade de Louveira, analisar os custos envolvidos na aquisição e manutenção do modelo carro BYD Dolphin, analisar ainda o impacto da autonomia desses veículos elétricos na rotina desses motoristas e suas implicações com relação à viabilidade econômica, verificar os benefícios ambientais com relação à utilização desse tipo de energia, levantar também a percepção, a aceitação dos motoristas de aplicativos com relação à transição desses veículos elétricos no Brasil. Nosso estudo foi realizado na cidade de Louveira, porque a cidade possui um eletroposto público abastecido pela energia solar. E o modelo BYD Dolphin Mini foi escolhido por conta de sua fácil acessibilidade no Brasil. O conceito de eletromobilidade abrange o uso de veículos movidos predominantemente por energia elétrica, em contraposição aos tradicionais motores a combustão interna que utilizam derivados de petróleo. Os veículos elétricos ou VEs caracterizam-se pelo uso de um ou mais motores elétricos para propulsão. Tais veículos operam a partir de energia armazenada em baterias recarregáveis, que podem ser abastecidas por meio de fontes externas de eletricidade. É possível classificar os veículos elétricos em 3 categorias principais. Cada uma delas possui vantagens e limitações. Tem o híbrido convencional, que é o EV, como o Toyota Prius, que combina um motor elétrico a um motor a combustão, funcionando de maneira integrada para maximizar a eficiência. Esses não exigem mudanças substanciais na infraestrutura de recarga e oferecem maior autonomia combinada, porém continuam a depender de combustíveis fósseis. Já os híbridos plug-in, os PHEV, oferecem maior autonomia elétrica, podendo ser recarregados por uma fonte externa de energia. Esses representam uma transição viável, reduzindo significativamente as emissões em trajetos urbanos. Já os elétricos puros, os BEV, são aqueles que operam exclusivamente com energia elétrica, sem qualquer propulsão a combustão, como o Nissan Leaf e o Chevrolet Bolt. Eles são
considerados a forma mais limpa de mobilidade, desde que a matriz energética utilizada para carregamento seja predominantemente renovável. Contudo, ainda enfrentam desafios, como tempo de recarga e autonomia limitada em comparação aos veículos tradicionais. Agora, um dos principais entraves para a popularização dos VEs está no seu custo de aquisição inicial, que em geral é superior aos de veículos com motores a combustão interna. Essa diferença de preço está majoritariamente associada ao alto custo das baterias de íons de lítio, que representam uma fração significativa do valor total no automóvel. Apesar disso, é importante destacar que a tendência global aponta para a redução progressiva desses custos, à medida que os avanços tecnológicos permitem a produção em maior escala e com maior eficiência. A manutenção de um V é consideravelmente mais simples e menos onerosa, uma vez que o motor elétrico possui menos peças móveis do que o motor a combustão. Isso implica em menor desgaste, menor necessidade de troca de fluidos e menor frequência de revisões mecânicas. O sistema de frenagem regenerativa, comumente presente nesses veículos, reduz o consumo das pastilhas de freio, ampliando sua durabilidade e, consequentemente, diminuindo o custo de manutenção ao longo do tempo. A transição para a adoção de VEs demanda reestruturações significativas na indústria, como reflexos sobre empregos, fornecedores e qualificação da mão de obra, ao mesmo tempo em que pode gerar oportunidades em setores como tecnologia, energia renovável e serviços de mobilidade. Por isso, políticas públicas não devem restringir-se apenas a incentivos ao consumo, mas também incluir estratégias de requalificação profissional, estímulo à pesquisa e desenvolvimento. Em diversos países, instrumentos como isenção de impostos de importação, redução do imposto sobre produtos industrializados, subsídios diretos, acesso a faixas exclusivas no trânsito e descontos em pedágio têm sido adotados para fomentar o mercado de veículos elétricos. No Brasil, algumas iniciativas têm sido implementadas, como isenções parciais do IPI e do IPVA em certos estados, bem como a facilitação de crédito via linhas de financiamento específico. Agora, outro fator de peso na análise econômica dos VEs refere-se ao custo de energia utilizada para recarga. Considerando os valores médios das tarifas residenciais ou de recarga pública, o quilômetro rodado com eletricidade tende a ser mais barato do que aquele percorrido com gasolina ou etanol. Essa diferença pode ser ainda mais acentuada em contextos onde há disponibilidade de geração distribuída, como a utilização de painéis solares residenciais para abastecimento dos veículos. A infraestrutura de recarga no Brasil ainda representa um desafio para a expansão dos VEs. Apesar dos avanços recentes, a cobertura de eletropostos é desigual, com maior concentração nos grandes centros urbanos e corredores rodoviários específicos. Dando continuidade, vamos falar um pouco sobre a infraestrutura e energia fotovoltaica, olhando para os desafios da infraestrutura de recarga no Brasil, o potencial de energia fotovoltaica como alternativa para ampliar essa infraestrutura e benefícios técnicos e econômicos para a recarga de veículos elétricos. Um grande desafio para a mobilidade elétrica no Brasil é a infraestrutura de recarga, especialmente em cidades de pequeno porte. Embora as grandes capitais tenham avançado, muitas regiões do interior ainda enfrentam dificuldades por causa da distribuição desigual dessas estações de recarga. Essa falta de pontos de abastecimento ela gera uma insegurança, desestimulando a adoção de veículos elétricos e limita o crescimento da eletromobilidade nessas áreas. Além disso, obstáculos como a baixa escala de mercado, as limitações da rede elétrica e a ausência de políticas públicas específicas elas dificultam as instalações dessas estações. Uma solução promissora e sustentável é o uso da energia fotovoltaica. Os painéis solares, especialmente os monocristalinos, com eficiência entre 18% e 22%, podem reduzir até 80% dos custos operacionais de uma estação de recarga. Eles também ajudam a superar as limitações de rede elétrica, tornando a infraestrutura mais autossuficiente e econômica. Experiências em locais como Parelheiros, em São Paulo, mostram que é possível alcançar até 89% de autossuficiência energética com energia solar e armazenamento em baterias. Assim, investir em energia fotovoltaica é uma estratégia inteligente para ampliar a infraestrutura de recarga de forma sustentável, acessível e eficiente, promovendo uma mobilidade mais limpa em todo o Brasil, especialmente nas cidades menores.
Meu nome é Claíra, eu vou apresentar para vocês aqui o estudo de baterias e inovações, começando sobre a relevância do estudo de baterias para veículos elétricos, onde a bateria ela é considerada o coração aí do nosso veículo elétrico. O crescimento da mobilidade elétrica no Brasil e globalmente falando está intimamente ligado ao desenvolvimento de baterias mais eficientes, duráveis, seguras e sustentáveis. Falando um pouco sobre sustentabilidade, os materiais hoje que são compostos, onde se usa a bateria para produção, é o íon lítio. Ele requer matéria-prima como lítio, cobalto, níquel e manganês. E a gente tem um desafio aí global falando disso, referente à extração, porque a matéria-prima que é composta essas baterias, ela gera a degradação de ecossistema e tem um uso intensivo de água. E também tem um trabalho muito precário envolvido em conflitos em regiões mineradoras, como por exemplo o Congo. O descarte também é um pouco mais complicado, porque a logística reversa não é tão eficaz atualmente. Então, para fazer uma reciclagem, hoje a gente ainda tem uma dificuldade técnica e econômica voltada para essa parte. Mas eu vou comentar um pouquinho aqui para vocês da tecnologia WID, que é chamada de LFP, que é uma inovação tecnológica. Essa tecnologia é uma tecnologia de ponta nas baterias de fosfato, ferro e lítio, por isso o nome LFP. Ela tem um design estrutural revolucionário, que é uma forma de lâmina, e ela elimina a necessidade de módulos tradicionais, ela melhora também a segurança e ela reduz os custos de produção. Então, agora voltando bem com foco para isso, falando um pouquinho das vantagens e das limitações dessa bateria LFP, da BYD. Como vantagens hoje, nós temos o custo, a segurança e a vida útil, e as limitações atualmente são a densidade energética e a sensibilidade à temperatura. Olá a todos, sou Arnaldo Amaro da Silva Neto. Eu vou dar continuidade na apresentação com a parte de emissões e potencial de descarbonização. O gráfico apresentado para vocês na tela foi retirado de um estudo realizado em 2023 pelo Conselho Internacional de Transportes Limpos, o ICCT, onde ele abrange as emissões de gás de efeito estufa ao longo do ciclo de vida dos veículos, aproximadamente 11 anos. Os resultados deixam claro que o veículo totalmente elétrico, aqui representado pela sigla BEV, ele emite de 65% a 67% menos gás de efeito estufa ao longo do seu ciclo de vida que um veículo a combustão abastecido com combustível flex, representado pela sigla ICEV. Essa diferença aumenta, como demonstrado no gráfico, quando o veículo é abastecido apenas com gasolina comum. Quando comparamos também veículos híbridos, representados pela sigla HEV e PHEV, os dois modelos apresentam uma diminuição de 3 a 14% frente ao modelo flex, no mesmo ciclo de vida, o que mostra a superioridade do veículo totalmente elétrico conforme o tempo passa. O estudo levou em consideração a fabricação de bateria, que é aproximadamente 10 a 20% da emissão de gás de efeito estufa no seu ciclo de vida total. Essa superioridade dos veículos elétricos se deve principalmente a dois fatores: a maior eficiência dos motores elétricos e a nossa matriz energética predominantemente renovável. Esse segundo gráfico é sobre o potencial de descarbonização dos veículos. Também foi retirado de um estudo realizado pelo ICCT, mas é um estudo mais recente, realizado em 2025, onde ele demonstra em gramas quanto de gás carbônico é emitido por quilômetro rodado, dependendo da motorização dos veículos. No caso dos veículos totalmente elétricos, na matriz energética atual, temos aproximadamente 22 gramas de gás carbônico emitido por quilômetro rodado, ali destacado em verde. Quando comparamos com os híbridos leves abastecidos a gasolina, a primeira barra em vermelha do gráfico, ele chega a emitir até 77% a mais de gás carbônico que a média do mercado. Os híbridos, no caso aqui representados pelas barras roxa e amarela, eles variam conforme o combustível que é abastecido, principalmente, e no caso dos plugins, que é o amarelo, ele tem uma grande diferença ali conforme o hábito da pessoa, se ela tem o hábito de recarregar o carro ou não. Vale destacar que os biocombustíveis trazem desafios adicionais de mudança no uso do solo, enquanto os totalmente elétricos só tendem a melhorar conforme avançamos para uma matriz 100% renovável, que se atingirmos ela, o totalmente elétrico emitiria 3,6 gramas de gás carbônico por quilômetro rodado, 83% a menos do que ele emite hoje. Vou passar a palavra para o meu colega Marcel. Bom, pessoal, dando continuidade ao que foi exposto pelo Arnaldo, a gente vai falar um pouquinho sobre a metodologia utilizada no trabalho, tá? Por que foi escolhido o BYD Dolphin Mini e o comparativo dele com um veículo tradicional a combustão flex. A metodologia foi essa mesmo, de colocar um veículo elétrico comparando com um veículo convencional. Por que nós escolhemos o BYD Mini? Por ser o carro elétrico mais vendido no Brasil. E o comparativo com o Volkswagen Polo também por ser o carro convencional a combustão flex mais vendido no Brasil. Tendo colocado isso, é bom deixar claro que assim há uma adaptação para esses cálculos. Você vê aqui na etiqueta do metro que está a quilometragem em litro, mas litro não faz muito sentido com carros elétricos, né? Então ele é uma adaptação feita pelo Inmetro do megajoule quilômetro, que é quantos joules de energia gasta um veículo, pode ser elétrico ou a combustão, para percorrer 1 quilômetro. Então ele é convertido para essa medida para dar ao consumidor uma noção com um ambiente que ele está mais acostumado. Então, feito essas explicações, a viabilidade
viabilidade econômica, ela se dá a partir da diferença de preço do carro elétrico para o carro convencional. Hoje o carro elétrico é aproximadamente R$ 25.000 mais caro do que o equivalente da pesquisa, que é o Polo. O Dolphin Mini na faixa de R$ 115.000 e o Polo na faixa de R$ 90.000. Então tem R$ 25.000 aí, a gente vai analisar quanto tempo demora para o consumidor, no caso o motorista, ter esse retorno sobre investimento. Tudo é considerado, tá? Desde o IPVA até o seguro do carro, tudo, o preço de manutenções e também o custo da gasolina ou do álcool e o custo do quilowatt-hora. O que vai ser notado facilmente? Vai ser notado facilmente que quanto mais a pessoa roda diariamente, quanto mais outros dias a pessoa tem, mais rápido é o payback, que é o retorno do investimento do carro elétrico. Então a gente tem duas simulações. Uma simulação que a pessoa roda 35 km por dia, em média, tá? Uma comparação com o Dolphin Mini e com o Polo. Rodando 35 km por dia, essa pessoa vai ter o retorno sobre o investido em 6 anos. Na verdade, são 6 anos e meio que ele dá o retorno, tá? De 6 anos a 6 anos e meio, que é ali onde, ele passa do negativo para o positivo, tá? Que é no gráfico de cima. Agora, que é interessante, se a gente aumenta para 120 km por dia, o retorno sobre investimento dá em 1 ano e meio aproximadamente. Em 1 ano e meio, a pessoa já recupera os R$ 25.000 a mais do carro elétrico, que é o gasto inicial maior. A partir desse 1 ano e meio, esses R$ 25.000 ele vai se tornando lucro, porque o custo tanto de deslocamento, né, que seria o quilojoule e quilômetro, manutenções e todos os outros custos que estão mais detalhados no trabalho, eles são diminuídos. Então, quando se faz o estudo do payback em 120 km por dia, ele já te dá o retorno financeiro a partir de 1 ano e meio. Ele já se paga o que foi gasto a mais, os 25.000, e a partir desse momento ele já começa a te dar lucro. Você vai ver que aqui nessa escala que está 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 10 anos, no 10º ano, o lucro já está batendo aqui em torno de 120.000 a 140.000 reais. Então, com essa metodologia adotada, a gente vê que a viabilidade econômica do carro elétrico no Brasil, com os dados de hoje, ela é muito alta. Com os resultados e estudos obtidos através dessa pesquisa para analisar a viabilidade do uso de veículos elétricos por motoristas de aplicativo, foi possível observar que, embora ainda existam desafios estruturais importantes, como a escassez de pontos de recarga, o alto custo inicial de aquisição e a infraestrutura ainda limitada, os benefícios econômicos e ambientais se mostram promissores no médio e no longo prazo. No âmbito econômico, verificou-se que, apesar do investimento inicial mais elevado para obter os veículos elétricos, esses apresentam custos operacionais significativamente menores em comparação aos veículos movidos a combustíveis fósseis. No aspecto ambiental, a substituição de veículos a combustão por elétricos contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa e da poluição sonora nas áreas urbanas. Essa contribuição é ainda mais relevante quando aliada à utilização de fontes renováveis. Os benefícios ambientais se destacam também quando ocorre o uso de elétricos puros, os BEV. Foi constatado também que as baterias de íons de lítio se consolidaram como a principal escolha tecnológica devido à sua alta densidade energética, longa vida útil e desempenho superior em comparação a outras químicas. No entanto, é importante destacar que a sua produção e descarte ainda geram preocupações ambientais e sociais, especialmente em relação à extração de matérias-primas críticas como lítio, cobalto e níquel. A pesquisa demonstrou que o desenvolvimento de novas tecnologias como baterias de estado sólido, de sódio, de refluxo redox, tendem a mitigar parte desses desafios, oferecendo alternativas mais seguras, acessíveis e ambientalmente responsáveis. Conclui-se, portanto, que a adoção de carros elétricos por motorista de aplicativo é viável, desde que acompanhada de políticas públicas de incentivo, linhas de crédito acessíveis e investimento em infraestrutura de recarga. A gente agradece a atenção de todos e estamos disponíveis para perguntas e discussões. Obrigada. Dando continuidade, vamos falar